Olá, meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos acompanha, quero cumprimentar a todos vocês na paz do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Queridos, livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 6, está escrito: Porque o filho desprezaria o pai, a filha se levantaria contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Louvado seja Deus para todos sempre. Eu quero, como sempre tenho feito, agradecer a você pela sua preciosa companhia, você que tem tirado minutos do seu tempo para meditarmos conosco na palavra de Deus. O Senhor continue abençoando você, em nome do Senhor Jesus, e recompensando todo o seu tempo. Louvado seja Deus, a qual você tem dispensado para meditarmos conosco na palavra de Deus. Amados, parece que o profeta Miqueias prescrevia o tempo em que íamos chegar. Louvado seja Deus. Pois ele faz este relato neste versículo, bendito seja Deus, aonde ele declara que chegaria tempo que os filhos desprezariam os seus próprios genitores. O filho desprezaria o pai. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos pais, amados, hoje estão desprezados pelos próprios filhos? Quantos pais hoje estão vivendo uma vida lastimável, uma vida humilhante, uma vida de maltrato, uma vida de desprezo por parte dos seus próprios filhos? Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Miqueias estava entendendo, compreendendo que chegaríamos este tempo. Hoje, o que a gente vê são isto acontecer. Os pais sendo jogados, muitos até tirados de dentro de casa para fora. Muitos são desprezados, jogados nas ruas e pelos seus próprios filhos. A quem, louvado seja Deus, o pai se sacrificou, a quem o pai cuidou desde o seu nascimento, lutou para dar o pão de cada dia, e hoje estão sendo muitos desprezados, maltratados, tirados de dentro de casa e lançados para fora, porque os filhos perderam o temor aos pais. Louvado seja Deus. Quando isso nós não devemos praticar, não devemos fazer, não devemos agir desta forma, pois a Bíblia nos manda que honre ao nosso pai e à nossa mãe, porque é mandamento do Senhor. Para quê, irmão? Para que se prolongue os nossos dias na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E o que a gente percebe são os filhos desobedientes, pais e mães. Perderam o temor, perderam o temor de Deus nos seus corações. E muitos, lamentavelmente, têm perdido a vida. Muitos têm perdido a vida porque desonraram, desprezaram os mandamentos dos seus pais. Louvado seja Deus. E o profeta Miqueias estava entendendo, compreendendo que chegaríamos tempo como este, onde os filhos desonrariam os seus próprios pais, onde os filhos desprezariam os seus próprios pais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um conselho de Deus para me te dar nesse momento. Mesmo que esteja velhinho, mesmo que esteja lhe dando um certo trabalho, lembre-se que você hoje está de pé, está na terra, está com vida. Louvado seja o nome do Senhor,
porque o seu pai cuidou de você. Honre o seu pai, honre a sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Respeite ao seu, aleluia, genitor, a sua genitora. Respeite esta pessoa, porque ele muitas vezes se sacrificou por você. Quantas noites de sono não passou, louvado seja o nome do Senhor, para que você talvez estivesse enfermo, estivesse vivendo uma situação difícil e seu pai se sacrificou pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta ainda prossegue dizendo que a filha se levantaria contra a mãe. Louvado seja Deus. Isso aqui é um recado para os filhos e para as filhas. Louvado seja o nome do Senhor. Não desobedeça a sua mãe. Atenda o conselho da sua mãe, do seu pai, porque ele quer que você viva muito tempo sobre a terra. E quando desobedecemos os nossos pais, nós estamos aborrecendo a Deus. Nós estamos entristecendo o coração do Senhor. Louvado seja Deus. Por isso, obedeça, honre a eles. Trate eles com amor, com carinho. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa que trabalho, que situação ele esteja vivendo na sua vida, ame o seu pai e a sua mãe, porque é mandamento do Senhor para todos nós. Prossegue o texto dizendo ainda, a nora contra a sogra. Antigamente, louvado seja o nome do Senhor, se via uma nora que tratava uma sogra como se fosse uma mãe. Tratava uma sogra como se fosse uma mãe, tratava com carinho, com amor. Hoje não. Hoje as noras aí, não quero generalizar, mas muitas delas não tratam a sua sogra com o devido respeito que ela merece, com o devido carinho que esta sogra merece. E tem muitas sogras que fazem o que podem pelas noras, mas as noras, infelizmente, muitas delas, quero voltar a dizer, ou algumas delas não honram a sogra que tem. Louvado seja o nome do Senhor. Assim prossegue o texto dizendo que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Louvado seja o nome do Senhor. O texto está bem claro, onde ele diz que os inimigos às vezes não estão fora de dentro da nossa casa. Estão dentro, fazem parte às vezes da nossa própria família. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje está tão difícil que a gente não sabe quem acolher dentro do nosso lar. Porque nós não conhecemos a conduta das pessoas. Nós não conhecemos o coração das pessoas. Às vezes você acolhe alguém de boa mente, mas esta pessoa, ela já não tem esse devido amor, este carinho por você. Muitas pessoas até se achegam a nós, se aproximam de nós, às vezes para querer um benefício, para alcançar alguma coisa da nossa parte, mas eles de verdade não são nossos amigos. Louvado seja Deus. São os nossos inimigos, porque estão ali porque querem conquistar alguma coisa que temos e depois se revoltam contra a gente, às vezes sem motivo. Por isso, você não conhece o coração de ninguém. Você não conhece a mente de ninguém. Você tenha muito cuidado a colocar alguém dentro da sua casa, perceba, analise, veja a conduta desta pessoa, porque às vezes você está levando um problema para dentro da sua própria casa, aonde vai dar uma dor de cabeça para você mais adiante. Queridos, eu quero deixar esta rápida meditação da palavra de Deus para você e que você seja abençoado e abençoada toda a sua casa, em o nome do Senhor Jesus Cristo.